Fala galera do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A primeira parte eu ministrei em cima da ministração do Tom Carf, porque Deus ele me deu uma revelação a respeito da ministração dele e me deu uma palavra que completava um pouco a ministração para mim, para minha vida, e eu compartilhei um pouco com vocês. E eu queria compartilhar o segundo ponto de vista que Deus me deu a respeito daquela mensagem. Se você não viu o primeiro vídeo, caiu aqui de paraquedas nesse segundo vídeo, pesquisa aí a paternidade do Pai para conosco, a paternidade de Deus para conosco. Pesquisa aí e você vai saber toda a trajetória certinha do nosso vídeo. A segunda parte que eu queria falar é a respeito do segundo irmão. O primeiro irmão ele não podia ter pegado a herança porque ele não tinha maturidade o suficiente. Então ele quis pegar a herança antes do tempo, gastou tudo, jogou tudo fora e depois voltou para a casa do seu pai querendo ser servo. Quando ele voltou querendo ser servo, seu pai ficou muito feliz, porque o seu filho estava voltando para casa. Então deu uma festança, fez carneiros para ele poder festejar a volta do filho dele. E o irmão que tinha ficado em casa, ele ficou triste e foi reclamar com o pai. Pai, poxa, eu sempre estive aqui com você, sempre estive do seu lado e você nunca fez uma festança dessa para mim, nunca mandou os seus servos fazerem carneiros para mim. E o seu pai logo de pronto responde: filho, você não percebeu que você tem tudo que eu tenho? Tudo que eu tenho é seu, mas o seu irmão está voltando para casa. Então eu preciso festejar isso, o seu irmão está voltando para casa. E às vezes essa mentalidade está conosco dentro da igreja, porque nós estamos ali dentro, nós ficamos ali dentro durante toda a nossa vida, ou 7, 8 anos a partir do momento que a gente se converte, e a gente entra no mesmo período que outra pessoa, essa pessoa se desvia, volta, e volta com festa, sabe, com festança. Ou às vezes volta num ministério, volta louvando, ou volta pregando, e você fala: poxa vida, eu estou aqui há tanto tempo na igreja, mas eu nunca tive esse privilégio. Mas a questão é o seguinte: aquele irmão ele estava com uma mentalidade de servo. E essas pessoas que estão dentro da igreja, que sentem inveja das outras pessoas que estão retornando, que sentem ciúmes das outras pessoas que estão retornando, elas também estão com mentalidade de servos. Ou seja, elas também não estão preparadas para receber a herança que Deus tem para a vida delas. Elas também não estão preparadas para poder receber a herança que Deus tem para a vida dela, a herança que o Pai tem para a vida dela. Entende? Porque existe a falta de maturidade. Lembra no primeiro vídeo que eu te falei que a autoridade que um menino tem sobre a sua herança, enquanto ele não tem a idade determinada pelo pai para assumir a herança, é a mesma que de um servo? Então, esse irmão estava com a mentalidade de um servo, porque ele não tinha maturidade. Ele não tinha maturidade para entender que o seu irmão estava perdido, que o seu irmão estava passando dificuldade, que o seu irmão ele estava jogado às traças, cara. E a gente vê nesse texto bíblico que o irmão dele estava querendo comer a comida dos porcos. Entende? De tão deplorável que foi a situação com que ele chegou. E o seu pai ele se alegra por ter ele novamente ao seu lado. O seu pai se alegra por ter ele novamente dentro de casa. Mas o irmão não compartilhou da mesma alegria, entende? E às vezes é isso que a gente vê dentro da igreja. Às vezes a gente vê as pessoas com ciúme, às vezes a gente não vê as pessoas felizes porque uma pessoa se desviou, mas voltou para a igreja, voltou para a casa do Pai. Simplesmente porque uma pessoa tem um dom ou tem uma aptidão que a gente julga ser maior do que a nossa. E a gente deixa com que o ciúme, com que a nossa vaidade, com que o nosso ser, o nosso ego aflore e a gente não consegue estar feliz porque aquela pessoa estava vivendo uma vida de escravidão. Porque aquela pessoa estava vivendo uma vida de comer a comida dos porcos, cara. A gente não consegue ver que aquela pessoa ela tinha menos do que a gente tem. Ela estava com menos fora da igreja do que a gente tem dentro da igreja. Porque dentro da igreja nós somos filhos, nós temos tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas agora quando a pessoa se desvia, ela perde tudo isso.
Entende? Ela perdeu a herança, ela jogou a herança toda fora, ela perdeu tudo. Ela perdeu a sua vida, porque a vida que nós temos, nós cristãos, nós só temos vidas em Cristo. Porque Cristo venceu a morte por nós. Nós só temos vida em Cristo. Então nós precisamos parar com essa mentalidade. Da mesma maneira que quem se desviou precisa criar maturidade, quem está dentro da igreja precisa estar com maturidade para saber receber aquele imaturo que perdeu a sua herança, mas que está voltando para o Pai. Precisa cear com o seu irmão, precisa cear com o seu pai e se alegrar em ter o seu irmão novamente contigo.